Estou ouvindo. Vamos começar? Vamos. Oh, o Jorge chegou aí. Boa noite. Boa noite, Jorge. Congelou a imagem dele. Está congelado aqui. É você que está congelado. Pronto. Descongelou. Descongelou. Vamos lá? Vai ler a página? Vou ler. Quem vai ler? Eu ou Jorge? Eu leio, o Jorge faz a prece. Faz. Do livro, nosso livro, Psicografia de Francisco Xavier, Espíritos Diversos. Perdoa sempre. Perdoa, meu irmão, a noite triste e densa, porque a noite nos traz da escuridão alvorada por doce recompensa. Desculpa, meu amigo, os acúlios das dores, quase sempre traz consigo a oferenda das flores. Suporta, informado, os golpes da amargura, pois muitas vezes o fel inesperado traz a bênção da cura. Tolera a tempestade que alardeia, violência e furor. Fim da tormenta, a terra brilha cheia de promessas de amor. Em todo tempo, a vida é sempre assim. Se o perdão te conduz, recolherás os júbilos do fim na vitória da luz. Carmen Cíntia. Que a paz do Senhor esteja em nossos corações. Que Jesus nos conduza nessas horas, nos dando a inspiração de que o estudo da noite de hoje, do livro Mundo Maior, possa ser um móvel para muitos de irmãos nossos, tanto no físico quanto fora da desenfaixada do corpo físico, possam receber as bênçãos, as grandíssimas de luz. Que cada um desses, companheiros nossos de jornada, possam fazer a devida reflexão, bem como nós, no corpo também. Agradecemos pela oportunidade de mais uma vez colaborar amoravelmente, em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor. Graças a Deus por tudo e que a paz seja em nossos corações, hoje e sempre. E damos por aberta a reunião de estudo na noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, senhor Roberto. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Passado o impacto que eu sofri sábado passado, mas estou bem melhor. O que houve? No sábado passado eu fui no médico, né? Médico particular, e o prédio dele ali na Rua Begônia, no prédio, na rua da Irmãos Carência, na mesma calçada. Tinha vaga, porque eu acho que tinha uma reunião, um palestrante importante, e deixei o carro na calçada em frente. Eu saí, a gordinha foi levar o resultado de uns exames para o Frida, eu digo, aproveita o guarda-chuva para não se molhar, brincando com ela, vai comigo. Aí fomos, na hora da saída, estava tudo muito bem, o médico estava feliz da vida, mais feliz do que eu, porque os meus exames não tinham nada, tranquilo. Eu nunca tive um exame, um resultado de exame na minha vida tão satisfatórios. Quando eu olhei para a calçada em frente, eu não vi o carro.
E o carro não é meu, o carro é da Andréia. A Andréia comprou esse carro para eu poder levar amiga a médico, mercado, essas coisas todas. O carro não é meu. Se o carro fosse meu, eu pegava o táxi, ia para a delegacia e registrava o BO, mas não é meu, né? E aí, quando as coisas que a gente usa não são nossas, a gente fica muito preocupado em preservar. E foi o que aconteceu, e eu passei bastante mal, muito mal, gente, muito mal. Fiquei sábado sem me alimentar, domingo me alimentei um pouquinho, segunda-feira não me alimentei, a casa toda fechada, não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. Foi terrível. Eu achei que dessa vez já estava na hora de prestar contas lá do outro lado. Mas ainda não foi dessa vez. Mas foi terrível. Muito terrível mesmo. É uma sensação de Horrível, sem saber o que horrível, fazer, né? horrível. Aí a gordinha viu um cidadão mais da frente falando no telefone, ela tomou a iniciativa de falar, conversar com o homem. E o homem não, passou o reboque, passou por aqui sim e tal, e levou. Aí tem um garoto, 10 anos, um palio branco que estava parado ali, levou também, aí ele falou, furtado não foi. E aí a Andréia com o Humberto, meu filho, que foi providenciar tudo. Domingo fomos tirar lá do depósito, que foi no mercado São Sebastião. Mas aí, psicologicamente, fisicamente, o estrago já estava feito. Imagina. Só melhorar ontem. Eu comecei a melhorar ontem. Indo direto, madrugada, não conseguia dormir, fui ir no banheiro. Foi terrível, gente. Foi terrível. Mas, graças a Deus está tudo caminhando. Acredito. Mas não acredito. Dos males, pior, não foi roubado, né? Graças Mas a o Deus. menor, Fran, pior não. Né? Mas o menor, desculpa, o menor. Bom, O boa noite, Consuelo. Se Fala. tivesse sido furtado e o carro fosse meu, não tinha problema, mas não é meu, o carro não é meu. Pois é. Foi só rebocado não é complicado não tirar, não. Principalmente quando está tudo legal, tem que Foi pagar umas taxinhas. Né? a multa, reboque, a diária, que foi um dia só e pronto, está tudo resolvido. Mas, de qualquer maneira, a boa noite para você, a Fran do Conselho, Elisa, Jorge. Ô, garoto, você também está por aí hoje? Boa noite, tudo de bom para você. Boa noite, Boa noite Márcio. a todos. Boa noite, Boa Consuelo, que eu ainda Boa não noite. tinha visto. Não, Boa noite, vamos lá. Márcio. Boa noite, Márcio. Hoje é no Mundo Maior o estudo, tá? Nós estamos no capítulo... Meu Deus, não consigo gravar o capítulo 13, né? É, 13, Elisa? capítulo 13. É porque no livro novo tem escrito aqui, no Mundo Maior, capítulo 13. Então, nós estamos... No livro novo é 186. O velho, se eu não me engano, é 188. Sofres em tua organização, é isso? É. Isso. Bom, só para a gente lembrar a história que a Antonina da titia, cuidando dos sobrinhos, alguém mandou um coração aí, foi o Márcio, então ela se apaixonou por alguém, ela foi namorar alguém, bancou a faculdade de medicina desse alguém, teve, né, um relacionamento forte com esse alguém, só que quando esse alguém se formou, né, ela já era mais idade que ele, né, com curso um diploma desse na mão, canudão, medicina, arrumou uma médica também e abandonou ela, né? Deu aquele famoso chute, né? E ela ficou muito abalada, queria suicidar, etc. E bem, como ela tinha, tanto ela como a mãe dela e tal, tinha um merecimento, né? Por ajudá-la a tirar ela desse pensamento. Bom, a conseguir ajudar, a mãe, o Calderaro, a turma aí, mas veio a peça principal dessa ajuda, tá? A famosa alma gêmea. Nós fizemos esse estudo aqui durante 2 semanas, a alma gêmea. Muito bem, o Márcio.
né, o Márcio bonitão e tal, quando ela viu, se abalou toda, esqueceu de tudo, né? E muito bem, o Márcio está conversando com ela, falando, poxa, Antonina, mal começou o combate, você já está fugindo da luta? Que é isso? Né? Vamos, tal, e vai falando, ó, você está com problema, isso, aquilo, vamos sanar isso, vamos curar, tal, vamos, né? E está conversando com ela sobre isso. Problemas que também são referência a muitos de nós, né? E, e principalmente que na área sexual, que ela, né? Por isso que o nome se chama psicose afetiva. Talvez tenha mais abalado ela, além da questão do orgulho, né? O orgulho ferido, ser uma mulher preterida por outra, etc. Tal, né? E houve também esse balanço aí. Mas vamos lá. Vamos ver o que está continuando falando, né, o Márcio para ela. O Márcio está aí hoje. É você, Márcio, que falou para ela? Do livro No Mundo Maior, Psicografia de Francisco. Psicografia de Francisco Xavier pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos no capítulo 13, que se chama Psicose Afetiva. No parágrafo que começa assim: sofres em tua organização que orientaste para o personalismo, porque um homem cujo padrão psíquico se harmonizou com o teu em muitos aspectos, modificando depois seu rumo de vida, te relegou ao esquecimento. Choras porquanto esperavas encontrar em sua companhia algo da divina presença que traria serenidade às tuas angustiosas esperanças de mulher delicada e sensível. As inquietações do sexo tomaram vulto na intimidade do teu santuário e padeces longo assédio de tribulações. Mas dar-se-á que presumas no sexo a fonte exclusiva do amor? Serás também vítima desse fatal engano? O amor é sol divino a irradiar-se por todas as magnificências da alma. É uma coisa interessante, cujo padrão psíquico se harmonizou com o teu. Quer dizer, dentro daquele nosso, né, projeto reencarnatório, que a gente bota aquelas linhazinhas, tem aquelas variáveis, quer dizer, as pessoas que podem surgir no nosso caminho, está aí, né? O padrão vibratório se harmoniza com o nosso, a gente acha que é amor, que é paixão, é isso e aquilo, e às vezes a gente dá essas fugas aí, né? Foge do caminho. Agora, lá quando o Marcarelli, a gente estava falando sobre sensação, principalmente da área sexual, o que aconteceu? Na realidade, ela fez, né, ela se, né, também se harmonizou em relação ao sexo com esse rapaz e ele abandonou ela. E ela se sentiu totalmente, né, carente, né, em várias áreas, inclusive na sexual. O Marco Aurélio falava uma coisa muito interessante, que olha só o que o Marco Aurélio falava, mas isso é em relação a esse rapaz aqui que fez isso com ela, não tem nem o nome dele aqui. Quando a gente realmente, né, sai por aí, aquela história, né, que o meu filho é o não sei o quê, que é o bodão que segura suas cabras, e esse bodão é por aí fazendo estragos, principalmente nessa área afetiva sexual. E muitas vezes, algumas das namoradas, ex-namoradas, vale para qualquer um, tá? Estou falando isso, mas vale para qualquer um. Pode cair na prostituição, inclusive. Quer dizer, pode cair numa coisa que não estava bem, não era bem para ela. De repente, ela estava reencarnou também para fugir desse problema aí da área sexual. E essa pessoa, né, ativou isso, abandonou também, tipo isso aqui, e isso cai na conta da pessoa também. Não é só o casamento e a separação, porque essa pessoa aí, quando começa a cair, geralmente na área da prostituição, ou não falo prostituição, falo na área mesmo está procurando outro que dê a ela o mesmo alimento, tá? O mesmo alimento que aquele dava.
Tá? E essa procura que vai causar, às vezes, nas situações de várias gravidezes, DST, etc. É um negócio mesmo muito complicado. E nosso mundo está cheio disso. Está cheio disso. Tá? Infelizmente. A gente está vendo isso aqui, é uma coisa que hoje, né, banalizou. É normal, mas não é bem assim. Tá? Conforme falou Jesus em relação ao divórcio, as palavras que Jesus usou, né, quando fala, mas Moisés não deu divórcio, ele fala, por causa da dureza de vossos corações. Então, nós estamos, esse problema aqui também cai nessa, na dureza dos nossos corações, tanto masculino como feminino. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu gostaria só de acrescentar, eu não sei se foi o Edgar Armand, e tem um livro, esqueci o nome dele, né? Também esqueci o nome do livro, está na cabeça aqui, mas eu não consigo lembrar. Fala dos casamentos provacionais, né? Sim, Casamento de prova de expiação. Então, como que coloca, né? Eu estava pensando nisso aqui, junto de você. Você comentou esse padrão psíquico, né? Quer dizer, não é almas afins, mas é um padrão. Né? Também não é a simpatia que unifica, é algo razoavelmente aproximado. E só no dia a dia que as pessoas vão começar a identificar que não é aquilo. A pessoa não é a pessoa. Mas depois que o estrago está feito, né? Alguns são mais discretos, enfrentam, outros não conversam, outros abandonam assim ao léu, como no caso ele aqui, né? E outras situações. É complicado. E hoje em dia, esse tempo nosso que nós estamos vivendo aí, tem o interesse, casamento, está lá no capítulo 5, se eu não me engano, no item 4, causas atuais das aflições. Quantos casamentos, né? O que gerou mais interesse do que o amor propriamente dito. Infelizmente, né? É o que a gente está. Essa é só a contribuição para a gente mais ou menos entender. Caramba, a gente vai abrindo a boca, a ideia vai chegando, ficar quieto aqui. E aí, se ele fala de amor aqui, ou ele fala aqui, né? A gente confunde também outra coisa. Nós estamos estudando há muitos anos, a gente normalmente se confunde também amor e sexo, né? Sexo e amor. Né? Um não tem nada a ver com o outro, né? Nada, 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 nada. Totalmente distante. Vamos falar do Chico Xavier, né? Chico Xavier amava a todos, né? Nem a questão sexual. Quer dizer, a energia sexual ele usava assim, né? Mas para quê? Para que esse amor se expandisse. Todo mundo que chegou próximo ao Chico fala que quando chegava perto dele, ai meu Deus, que sensação, que coisa gostosa. Era essa a energia deles, né? Como ele muito amava aquele afeto, né? Era a energia sexual que ele estava utilizando o tempo todo. Tá? E a gente confunde sexo com amor. Não, o amor é uma coisa, tá? O sexo é outra. Agora, a energia sexual que realmente faz essa diferença. E não é perto, igual a gente chega perto de vários médicos por aí, não sente o que sentia. O pessoal fala, eu não tive perto do Chico, mas todo mundo que esteve perto do Chico fala sobre isso. Aquela sensação enorme. A gente chega perto do Divaldo, do Raul. Eu, pelo menos, já estive perto do Divaldo umas 2, 3 vezes. Não senti nada, não. Só pedi ele para assinar o livro lá, autografar, só isso. Mas é isso aí. Alguém mais quer comentar? Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui uma coisa. Com relação a essa situação aí, mais atrás, nós já estudamos aí a questão do sexo, né? No capítulo 12, que fala que você acabou de falar, que você não explorou, né? Que o sexo por exemplo, o sol não fecunda, o sol não é um amor universal, que promana de quem? Do Criador. Tudo que a gente vê aí é de quem? É dele. Tudo que acontece aqui é porque ele permitiu.
até o umbral. Ele permitiu. Quem é que criou essa situação para si? Fomos nós, nessa região. Pois é. Então, esse quadro que nós, eu tenho que me colocar, eu tenho que falar nós, porque é o nosso estado, que o Emmanuel coloca, que nós estamos mais para o animal do que para Deus. Nós estamos, vamos dizer assim, mais ou menos na metade do caminho, ou alguns na metade do caminho. Tá? Porque os animais nos veem como Deus e a mesma distância do zero. Eu digo animal, né? Para nós que já usamos começamos a usar essa razão aí, é a distância do homem para Deus. Então, se você vê o que falta ainda, muita coisa para a gente. Tem muita gente aí que fala besterol. Tem um artista plástico, ele usa a energia sexual, que é a do Kundalini. Né? O músico usa. O artista lá que faz a novela, ele usa a energia sexual. Pois é, só que hoje entrou esse negócio de droga aí e acabou com muita gente boa. Para por aqui. Ok, vamos lá, Elisa. Está sem som, Elisa. Boa noite, dona Lourdes. Por vezes, somos privados de sensações que ansiáramos, inibidos de usar as energias criadoras das formas físicas, a fim de buscarmos patrimônios mais altos do ser. Nem por isso, contudo, tais percalços nos impedem a exteriorizar do sublime sentimento, a exteriorização do sublime sentimento. O que tortura a mente humana em tais ocasiões é o clima do cárcere organizado por nós mesmos. Amorados no egoísmo feroz, não sabemos perder por alguns dias para ganhar na eternidade, nem ceder valores transitórios para conquistar os dons definitivos da vida. Pessoal que está falando aqui, tem criaturas, né, que reencarnam, né, não é para casar, não é para ter filhos, não é para utilizar a energia no sentido de procriação. Ela tem que, essa energia, ela vem para ser utilizada, o Jorge acabou de falar aí, na arte, né, no trabalho, é um professor, é um médico, tá? Nem todo mundo, um padre mesmo, né, uma freira, né? Nem todos nascem reencarnam para casar, mas para usar essa energia para seu crescimento em outra área. São diversas, né? Eu acho que em todas as áreas de nossa vida, né, essa energia aí e o que ele fala aqui é para a gente, é para a elevação, para a nossa elevação. Nós vamos utilizar isso para realmente para o nosso crescimento. Então, nós fomos privados, às vezes, dessa questão aí do crescível e multiplicável, né? Mas porque não na área, né, de procriação, mas vamos crescer e multiplicar na área da, digamos, espiritual. Né? O trabalho, a gente vê, o Raul Teixeira é um exemplo disso aí. Raul Teixeira, né, era noivo e ele começou a ser muito requisitado durante o início dele na doutrina espírita, um excelente palestrante, né, um orador, fora de série, Raul Teixeira, eu adoro ver o Raul Teixeira. E a noiva chegou para ele um dia e falou: olha, você está sumindo, você some, você vai nessas paradas lá no céu, na Bahia, no Pará, lá em Minas. Eu não posso, não dá assim, não dá. Você vai ter que realmente escolher, ou eu ou a doutrina. E o Raul Teixeira se viu numa situação meio delicada, mas ele pensou e se colocou, poxa, eu acho que essa reencarnação não é para mim casar, ter filhos, não. Essa minha energia é para a doutrina. Aí está aí, até hoje, aí, um trabalho maravilhoso, né? Quer dizer, ele colocou essa energia também, porque ele criou lá o Remanso Fraterno, que é tipo uma casa do Caminho do Divaldo, né? Um meio orfanato,
ela ajuda a região lá em Niterói, né? Por ali, né? Aos redores, né? Educação, né? Escola, etc. Quer dizer, curso de mães. Quer dizer, ele colocou essa energia nisso, isso aí, né? E tá, um trabalho maravilhoso também, o trabalho do Remanso Fraterno, né? Do Raul Teixeira. Né? Pode ser para qualquer um de nós. Acho que nós aqui não tivemos esse problema. A nossa energia foi usada no crescer e multiplicar da área física mesmo, né? Mas, geralmente, hoje, a gente já pode pensar também em usar muito essa energia na área, né, de trabalho, área de ação nossa, né? Onde estivermos, né? Ok? Alguém comenta alguma coisa? Não? Ó, o cara passou com um motocão aí, ó. Deve ser uma Harley Davidson daquela 1200. Vamos lá, ele. Ah, tá. Eu queria colocar uma coisa aqui muito importante para o o que tortura a mente humana em tais ocasiões é o crime do cárcere organizado por nós mesmos. E a gente, né? O caso dessa menina aqui, ela reencarna, ela vai entender a partir de agora que não era para ela casar, nada de ter filhos, não. Tá? Ela tinha já um projeto, que ela já estava fazendo esse projeto e saiu fora dele. Saiu da linha dos 10, estava na linha dos 10, saiu fora. Então, nós, devido às conveniências sociais que a sociedade fala, que a gente cria, tá? Esse que ele fala aqui, né? Esse cárcere para nós. Vamos lá, Luiz. Se a gente não evangelizasse, aí é o que ocorre, né? Gente muito boa aí pisa na chamanca, porque a seguir disso aí que você está falando, né? Amurados no egoísmo feroz, não sabendo perder alguns dias para ganhar na eternidade. Porque isso é a dança dos hormônios. Depois, quando passa dias, passa horas, ou não, passa horas e passa dias, isso vai estabilizar-se no organismo, isso vai passar. A criatura disciplinada, que conhece-se, consegue ganhar. Agora, que não conhece, vai extravasar. Por aí mesmo. Vamos lá, Elisa. Beleza? Tá sem som? Está tentando aí falar. Antes a moça que o contemplava. Olha, Elisa, ela completa. Vida contemplativa, Elisa. Tá aí o som dela. Ou, de repente, a internet dela também, né? Ou isso. Caiu. Seu Roberto? Sim. O senhor está com o livro na mão? Assume aí, viu? Caiu. Quando a Elisa voltar, o senhor ela volta. Tá? Então vamos lá. Ante a moça que o contemplava, embevecida, através de espesso véu de lágrimas, o mensageiro prosseguiu. Efetivamente, se não podes partilhar a experiência do homem escolhido em face das circunstâncias que te compele a renúncia, por que por que não lhe consagra o puro amor fraternal que eleva sempre? Estaríamos, nesse caso, impedidos de transformar os irmãos, os seres que admiramos. Não deves, outro sim, esquecer que o noivo perjuro, atualmente belo na figura fisiológica, vestirá também mais tarde o puído traje do cansaço e da velhice, se em breve não afivelar ao rosto a máscara da enfermidade e da morte, conhecerá o desencanto da carne e estimará no silêncio a procura do espírito. Se o amas em verdade, por que torturá-lo?
com o sarcasmo do suicídio, ao invés de cobrar forças para esperá-lo ao fim do dia da existência mortal. Se não pode ser o cântaro de água pura para o viajor querido, por que não ser o oásis que o guardará no deserto das desilusões inevitáveis? Além disso, como chegaste a sentir tão clamoroso desamparo, se também te aguardamos ávidos aqui de tua afeição e do teu carinho. O cara está mostrando a ela todas as mil faces, né, que existem nesse problema aí. Né? Todos nós, até o Jorge falou na questão de hormônio, mas está falando aqui, quando nós envelhecemos, né, tudo isso passa, né, que a gente se acomoda mais, né? Aí a gente começa o quê? Começar a estimarar no silêncio a procura do espírito. Nós começamos o quê? Né? Interiorizar nossos pensamentos, procurar nos conhecer mais, mas qualquer um, né? Não estou falando só do espírito, não. E ele está falando para ela, se realmente ama ele, o amor não é obrigado a estar junto, não. É assim, não vou falar obrigação, mas é algo que o que está falando lá em cima, né? Que o amor puro, fraternal, eleva sempre, ou seja, é algo que nós podemos fazer, mesmo que não haja, né, como é que se fala assim, um relacionamento, né? Ajudar, estar presente. No livro, que eu adoro esse livro, toda semana eu falo dele 3, 4 vezes, Renúncia. Quando a Alcione vai procurar a alma gêmea dela, o padre Carlos, que chega na Espanha, ele estava casado com outro. Aí o que ela fala? Ela fala, eu estou livre. Ela não sabia que ele estava casado. Ele fala, não, mas eu agora estou com um problema. Ela, qual é? Eu vim para ficar com você. Ele, não, mas eu estou casado, vou lá me separar. Ele, não, ela, não. Não, senhor. Nem conheço a sua esposa, mas já amo ela. Se você a escolheu, tá? É que você, né, sabe muito bem quem ela é, né? Tem uma boa condição de escolha. Então já ama a sua esposa sem conhecê-la. Quer dizer, isso é um amor fraternal. Era a alma gêmea dela, mas em momento algum ela quis tirar, digamos assim, o livre-arbítrio dele, as decisões dele, ficar com o outro. Sem ciúme, sem inveja, sem intrigas, né? Nada disso. Também já amo sem conhecê-la. E realmente ela era assim. É igual a esposa do pai dela que tratava ela e ela, né, também amava, né, aquela senhora, não quero nem falar muito dela também. Né? Então, vamos fazer isso. É o que ele está aconselhando ela. Né? Nós também estamos a aprender isso. Amar. Né? Independente de gosta de mim ou não gosta. Ele estava orientando ela a canalizar essas energias em outro sentido, né? A orientação dele é essa. Canaliza essa energia para outras coisas mais proveitosas. Volta, Elisa, volta. Oi? Viu, seu Roberto? O Afrânio aí foi malandro. Jogou o senhor, a Elisa saiu de cena e jogou você, ó, mais idoso aí, ó. Volta, Elisa. Que é assim. A Elisa já voltou. Acho que ninguém pescou nada. Vamos lá. Antonina sorriu em êxtase, a despeito do pranto que lhe rolava a tudo. Olha só, de novo ele fala a palavra em êxtase, né? Interessante, né? Ela estava realmente... Vamos entender o porquê esse lance do êxtase no final, que o Calderaro vai falar daqui a pouco, tá? Nós vamos entender porque ele repete 2 vezes a palavra. Entre êxtase, estava em êxtase, tá? Vamos lá. Observando o salutar efeito de suas palavras animadoras, Márcio acariciou-lhe os cabelos, murmurando: não esperas os alimentos da carne para exemplificar o verdadeiro amor?
Jesus, tanto nos sentidos claros da sua infinita abnegação. Promete, né, modificar as condições mentais avante? A mulher digna e generosa, excelsa e cristã, vida o mal, ama sempre. Ó, quando a gente estiver estudando sexo e destino, falando da questão do maridão que chega em casa, a mulher tem que tratar ele bem, tá? Vou anotar isso aqui para levar para lá. A mulher cristã, digna e generosa, excelsa e cristã, né? Ouvido o mal e ama sempre. Né? Tá lembrado daquela página, né, Elisa? Então, vamos repetir isso aí. Mas isso é um homem cristão também, gente. Não é só mulher Não cristã, importa não. o batom na cueca. Que a Isso deu um problema, hein? Isso deu um problema. Pois é, eu estou repetindo porque isso deu problema. Deu uma confusão do nada aí. Ai, ai. E o que passa na cabeça, mas não tem problema nada. Vimos a interlocutora ajoelhar-se de novo e exclamar solenemente: comprometo-me a modificar minha atitude em nome de Deus. Vamos as mãos sobre a fronte da enferma, envolvendo-a em jatos de luz que não tocaram tão somente a matéria perispírita, mas se estenderam até no câncer, particularmente nas zonas do externo, do tórax e dos órgãos femininos. Logo após, Antonina, empolgada pela mãezinha e afastou. Posso interromper? É porque eu não estou ouvindo a Elisa. Amiga, eu não estou conseguindo te ouvir, não, te entender. Nós temos um rádio ligado junto, não é uma televisão, não sei. Alguém está com. Não é a minha casa. Tem alguém com alguma coisa ligada junto com o estudo que está em. E aqui eu não estou com nada, estou sozinha aqui, não tem nada ligado. Não, Elisa, você está picotando também. O teu som tá ruim. Não é só esse barulho extra, não. O teu som tá ruim. Tá picotando. Vê se melhora. Melhorou. Tem uma coisa ligada aí que eu também estou ouvindo. Quem? Alguém está ouvindo duas coisas aí. Aqui não é. Melhorou. Vamos lá. Vocês querem que eu repita esse pedaço? Agora melhorou bastante, Elisa. Querem que eu repita esse pedaço? Não, vamos continuar. Vamos ver se a gente acaba esse capítulo hoje. Eu parei onde? Logo após Antonina, empolgada pela mãezinha e pelo companheiro da espiritualidade superior, afastou-se para a agradável e repousante excursão. Incumbiu-se Calderaro de auxiliá-la a retornar o veículo pesado nas horas da manhã para. Mas o nosso amigo aí deu um passe nela que acalmou tudo, né? Em todas as, né? Começou pelo matéria perispírito, mas foi até o corpo físico. Né? Deve ser para essa questão, né, dos hormônios aí, né? Para dar uma tranquilidade maior a ela, né? Geralmente, quando a gente vai em algum lugar, esses médicos aí, né, geralmente fazem isso, né? Nos dão, de certa forma, né, um hormônio para isso, um hormônio para aquilo, diminui um, aumenta outro para a gente, principalmente pelos problemas. Nós estamos estudando um livro que está falando sobre problemas psiquiátricos, e ali é psicose afetiva. Então, esse jogo de hormônios aí que o nosso corpo tem, está nisso aí.
Tá? Esse passe aí deve ter acalmado alguma coisa, ou diminuído algo, ou baixado algo. Isso eu não entendo, mas dá para entender isso. Tá? Alguém quer comentar? Senão vamos lá. Ou se nos tempos de hoje ela ia pedir o dinheiro todo de volta. Eu paguei tua faculdade, tudo bem. Você quer me dar fora? Pode me dar, não tem problema não. Agora, mas devolve o meu investimento, porque eu não sou palhaça, não. Vamos lá. Edificado com as observações da noite, regressei em companhia dele ao quarto da senhorita e quase suicida. Entre as 6 e 7 horas, a genitora desencarnada trouxe a filha, em cuja fisionomia fulgurava ignota e incompreensível felicidade. O instrutor ajudou-a a repossar-se do envoltório fisiológico, cercando-lhe o cérebro de emanações fluídicas anestesiantes para que não fosse permitido o júbilo de recordar em todas as suas particularidades a experiência da noite. Se guardasse a lembrança integral, disse Calderaro, provavelmente enlouqueceria de ventura. Destarte, Olha só, é isso aí que eu achei muito interessante. Tá? Ela nos representa, essa Antonina, do desequilíbrio. Né? Se ficasse feliz demais, contente demais, olha só, o quadro, ela antes estava no quadro de desespero, tá? Que é considerado lá no plano espiritual, né? Loucura, porque toda vez que nós saímos do nosso equilíbrio, nós não estamos bem mentalmente. Não é somente aquele que está lá internado, aquele que está em tratamento, aquele que toma remédio de tarja preta, não. Qualquer um de nós, quando saímos dos desequilíbrios, estamos nos caminhando para problemas sérios mentais. Principalmente quando a gente insiste em continuar. A raiva, o ódio, né? O desespero, a tristeza, aí tem aí a depressão. A depressão já é esse acúmulo dessas coisas, né? O excesso de euforia. Isso, o excesso de euforia. Isso tudo são provas de desequilíbrio. Não é isso? Tem até aquele lance que fala que a pessoa, você falou, Roberto falou um negócio de euforia, que tem um nome, que hora está triste demais, hora está alegre demais, né? Eu tenho até uma parente minha que faz um tratamento a respeito disso. Tem um nome que se dá, né? Bipolar. Bipolaridade. Eu tenho uma cunhada minha que ela tem esse problema. Tem dia que está uma tristeza, tem dia que, né, até o sol, ela pensa, quá, 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 quá. Tudo para ela tá motivo de euforia. Quer dizer, é desequilíbrio mesmo grave. E nós não notamos isso em nós, notamos nos outros. Tá? E o Calderaro, é isso que eu achei interessante, né? Ela estava em êxtase, por isso que eu falei tanta palavra êxtase. Então aquilo poderia, se ela lembrasse no corpo de carne, prejudicá-la demais. Olha só que coisa interessante. Então, estado da maioria de nós, não podemos também. Não temos, nós não temos ainda equilíbrio suficiente para suportar nem o lado bom, nem o lado ruim, olha só. Então é por isso que a maioria das vezes, assim, que a gente pode sonhar com pessoas desencarnadas, mas nos trazia as lembranças todas exatamente para não acontecer isso. E vai influenciar demais a nossa vida de encarnado. Tá? Esse aí é outro problema. Vai influenciar demais. Então tem que ficar somente que ele vai falar aqui. Como isso aqui vai agir esse encontro, esse que ele, né, ele conseguiu, né, o Márcio fez em relação à Antonina. Tá? Essa alegria, essa euforia, ele vai falar como isso vai agir agora, daqui para diante, na vida dela. Entendi. Alguém mais? De uma certa forma, a gente fica só com a sensação de serenidade experimentada por aquele momento e mais nada. Né? Isso.
A gente tem aquela sensação que é algo de bom, né? Tá, amanhã assim, né? Né? Me sentindo tão bem hoje, não tenho nem noção, às vezes, do que é. Eu acho que eu tive algum sonho legal, ou tive com alguém, né? Ou vi algo, não sei, estou me sentindo. Acontece muito, né? Acontece muito. Bom, Mas, assim, pelo que ele está dizendo aí, nem o vi algo. A gente não pode nem passar pelo vi algo. Quer dizer, foi assim que eu entendi, né? não, a gente vai pensar, eu acho que eu vi algo, eu passei por algo durante a vida. Não é que viu, mas não se lembra. Acho que eu vi algo, falei algo, conversei com. Não, alguma coisa desse tipo. Que a gente amanhece, tem dia que, né, acontece com qualquer um de nós, amanhece, né, empolgado até, né, feliz, puxa vida, fortalecido, né? E é como ele vai falar agora aqui, como essas energias vão ser usadas. Toda essa euforia dela será usada. Vamos ler só mais um pedacinho para acabar esse parágrafo, nós vamos entender. Com efeito, daí a minutos, Antonina despertou Não, como não, que... você não leu Destarte. Destarte Ah, as alegrias. Destarte, as alegrias por ela intensamente vividas seriam arquivadas em seu organismo sob forma de forças novas. Estímulos desconhecidos, coragem e satisfação de procedência ignorada. Então, é isso aí que a gente está comentando. Né? É isso que nós estamos falando. Né? Tem dia que a gente amanhece, puxa vida, né? Não sabe por quê. Origem totalmente desconhecida. E É tão bom, né? essa dúvida de por que aconteceu, será que aconteceu, será que eu sonhei, que pode trazer uma destreza profunda ou um excesso de euforia que vai prejudicar. Né? Então a pessoa fica naquela dúvida, por quê? O que foi que aconteceu? Se tiver certeza de que está tudo bem, está tudo ótimo, a euforia pode descontrolar mais ainda. Então, o esquecimento, às vezes, é bom por causa disso. Né? É isso aí. É bom esquecer mesmo. Senão, olha o desequilíbrio aí, né? Bom, exatamente. Alguém mais quer comentar? Então, vamos embora, Elisa. Com efeito, daí a minutos, Antonina despertou como que outra criatura. Sentia-se inexplicavelmente reanimada, quase feliz. Cantando, né? Eu vou, né? Tipo o André Luiz cantou quando ia para casa. Para casa, agora eu vou toda. Vamos lá. Um dos pequeninos sobrinhos penetrou o aposento, chamando-a. A generosa tia contemplou enlevada. Alguma energia prodigiosa que não era dado conhecer religara ao interesse pela vida. Achou indizível contentamento no sol que atravessava a vidraça. Bendizia o quarto humilde, onde lutava por atender os desígnios de Deus, e sorria-se de haver na véspera pensado em fugir em razão ao apegado ao mundo. Oi? Oi. Deixa eu ver. Vamos lá. Está me ouvindo, Fred? Tô ouvindo. Quer falar? Jorge, está ouvindo a gente? Eu estou surdo, caiu aqui o. Ih, eu estou mal, aí. Caiu. Meu Deus. Caiu do meu Achando que era eu. Já estava achando que era eu. Eu estou ficando blá mesmo. Não é só você não, hein, Roberto? Aí, ó. Ih, Eu caramba. não tem nada com isso. Eu estou legal. Os dois que estão no ouvido, eu estou tranquilo. Ai, ai.
Mas, de novo, fala aqui, né, que não era lhe dado alguma energia prodigiosa, que não lhe era dado conhecer, né? Interessante que a gente vira e volta tá nesse rolo aí, né? Alguém está fazendo bem, nós nem sabemos de nada, nem temos noção de nada, né? É por isso que no livro Missionário da Luz, quando o Alexandre dá aquela sobrevida ao Antônio, né, mais 150 dias de vida, e ele sai, eu não sei o que é que o André Luiz comenta com ele, que ele responde para o André Luiz, né, tipo assim, André, geralmente, o cara grita, pelo amor de Deus, alguém me acuda, não sei o quê, ele estava desencarnando e voltou à vida praticamente, né? E o Alexandre fala, André, os reencarnados, encarnados, nem sabem, né? Que nós, às vezes, já lhe ajudamos, né? E eles ainda estão esperando ajuda, ou seja, já foram ajudados, não aconteceu o pior, somos nós, não aconteceu o pior com a gente, e os bons espíritos já se foram. Aí nós estamos lá ainda, né? Pelo amor de Deus, nos ajude, né? É por aí mesmo. As coisas acontecem do lá para cá que a gente não tem nem noção de nada que aconteceu. Né? E nós damos trabalho, né? Isso aí a gente pode ter certeza. Nós damos bastante trabalho. Muito mesmo. Alguém aí quer comentar alguma coisa? Alguém pode falar assim, não, eu não dou trabalho nenhum à espiritualidade. Pelo amor de Deus, faça isso. Eu acho que não tem ninguém mais na idade de mentir. Né? Eu estou lembrando aqui de um fato que aconteceu com a Hilda. Nessa época eu morava na Vila da Penha. Madrugada, é como se eu tivesse acordado, mas eu estava dormindo, desprendido. Aí entrou uma entidade, né, ela trajava uma roupa, a vestimenta, cabelos brancos, a vestimenta roxa. E o cinto era um cinto, né, uma outra cor, que eu não me lembro qual. Aí eu perguntei, eu cheguei, levantei, eu olhei, identifiquei, eu levantei, eu estava deitado. Até hoje, o desenlace dela, ele nem tomou satisfação, que a Hilda tinha sido transplantada. Entrou direto, foi lá, olhou e perdi o contato. E aí? Provavelmente aqueles transplantes, né, que a sobrevida, no caso, na moratória de mais um tempo de vida. E várias vezes, a Hilda agradeceu pra caramba, agradecia todo dia que essa dona aqui do ovo. Ela conseguiu fazer algumas coisinhas mais aí na vida dela, aí, acertando alguns passos. Só faltou concluir o negócio do inventário. O resto aí fica com vocês aí se virem. Eu me lembrei da história da Dona Glória, né? Você sabe da história dela, que ela foi internada e de noite, né, alta madrugada, entrou alguns médicos espirituais para desencarnar a senhora que estava no lado dela. Olha só, e ela começou a fazer prece, achando que eles estavam ajudando ela, né, para que melhorasse ela. Aí daqui a pouco disse que um virou para ela, oh, senhora, veja bem, nós estamos em trabalho aqui de desencarne. Se a senhora atrapalhar um pouquinho, a senhora vai junto. Ela falou brincando para ela. Passe para morrer, Passe para te matar. Essa aconteceu com a Dona Glória, né? Mas depois nós rimos demais, né? Bom, vamos lá, Elise, falta tomar um pedacinho do... Não fora aquinhoada pela providência com maravilhoso número de bênçãos? Contemplou a encantadora criança pobremente vestida, a solicitar-lhe a companhia para descerem ao pequeno jardim, onde flores novas desabrochavam. Que importa o insignificante malogro do coração diante dos trabalhos sublimes que poderia executar na sua vida de mulher sadia e jovem? Os filhos da irmã não lhe pertenciam igualmente? Não seria mais
nobre, viver para ser útil, esperando sempre da inesgotável misericórdia? Titia Antonina, vamos ver a roseira nova? Gritava o trêfego menino de 5 anos, em alegre invite à vida. Observando-lhe a restauração das forças, vimos-la sinceramente rejubilados, levantar-se a responder sorrindo: espera, já vou, meu filho. Aí despertou nela, né, o lado maternal dela, com um sobrinho, né? Espera, já vou, meu filho. E ela viu que, a partir daquele momento, ela entendeu. Ela tinha outros filhos, outras pessoas para cuidar, né? Uhum. É isso aí. É muito bonito. Ela passou por uma experiência difícil, né? Mas aprendeu. Isso que é o mais importante, né? É um final feliz, né? E vai, acho, né? Que pelo que conta aqui, deve ter sido assim pelo resto dessa reencarnação dela, né? Bom, acabamos o capítulo 13. Vamos começar o 14? Tem um pouquinho dele? Então, 8h25. Vamos Vamos ler lá. um pouquinho. Esse caso aí é muito interessante mesmo, esse caso aí, tá? Capítulo 14, Medida Salvadora. Todos me ouvem bem? Sim, eu estou ouvindo bem. Ok. O microfone dela teve alguma medida salvadora, que agora está pouco. Provavelmente. Havíamos terminado a ativa colaboração num elevado ambiente consagrado à prece, quando certo companheiro se abeirou de nós, reclamando o concurso do assistente num caso particular. Calderado, de certo conheceria os pormenores da situação, porque entre ambos logo se estabeleceu o curioso diálogo. Infelizmente, dizia o informante, nosso Antídio não sobreleva a situação. Gostou do nome? Antigo. Pois é, eu olhei para ver se era isso mesmo. Permanece em derrocada quase total. Vinculou-se de novo a perigosos elementos da sombra e voltou aos desacertos noturnos, com grave prejuízo para o nosso trabalho socorrista. Então aqui nós vamos ver agora um caso que nós estamos estudando no Livro dos Espíritos, tá? É um caso que o espírito protetor desse Antídio está aí trabalhando, né? Aí a gente fala, poxa, cadê os bons espíritos que não ajudam, tentando ajudar, e o indivíduo não quer ajuda, tá? É o que nós vamos ver esse caso aí. Eu já contei o resto do caso, mas nós vamos ver os detalhes durante o caso e os acontecimentos ao redor os detalhes desses acontecimentos que é ao redor disso aí. Então o cara está lá tentando de qualquer forma, tá? Que esse indivíduo vá para o lado legal, vá para o bem, se melhore, né, cresça. Mas ele, né, olha só, vinculou-se de novo. Então não é a primeira vez. A perigosos elementos da sombra. E voltou aos desacertos noturnos. Então, é aquele negócio, né? Eu dou uma melhor, eu estou mal, paro. Quando melhora um pouquinho, volto a fazer. Os espíritos sempre, né, não faça, evite, vá por aqui, não vá por ali. A impressão que dá é o quê? Que ele nem tem espírito protetor. Mas tem. Trabalhando duro, duro. Tá? Assim caminha a humanidade, infelizmente. Tá? A grande maioria, não são todos, é lógico. Então vamos lá. Não lhe faleram as melhoras da quinzena passada? Indagou fraternalmente o orientador. 15 dias. Vamos lá, eles não suportou 15 dias. Tá dando para entender? Cadê o anjo de guarda dele? 15 dias. E o anjo de guarda, que é no caso o protetor dele, lá colado nele. Mas vamos lá. Aproveitou-as
para mais presto volver as irreflexões. Tô bom, agora posso voltar. No caso dele é bebida, tá? Posso voltar a beber. Tô legal, não tô sentindo nada. Deixa eu aproveitar aquela pausa, aquele, né, o fortalecimento físico que não, como é que aquele passe que deram nele, deram a, né? Então o caso é muito interessante esse caso. Nós vamos ver muita coisa nesse caso até o final aqui desse capítulo. Esclareceu o interlocutor com inflexão magoada. É de notar, porém, que se acha quase de todo o pouco. Mas vamos parar aí. Já lemos um pouquinho, já nos inteiramos para semana que a quinzena que vem a gente voltar. Vamos voltar no início do capítulo, tá? Medida salvadora. Salvou o microfone da Elisa. Tá? Eu só comecei a ler para a gente já preparar o ambiente para a quinzena que vem. No caso, hoje é dia 26, é isso? Isso. Dia Então, 2, esse caso aí, dia 9. 9/6, vou botar aqui também, 9/6, tá? 9/6, nós voltaremos a esse caso. Estevão, dia 2 é Paulo Estevão, dia 9 Foi muito comentado até em palestras esse caso aqui, tá? Do Antídio. Lá do Maria Vaz mesmo, eu me lembro algumas vezes, o próprio Machado tocou muito nesse assunto. Tá? Então, é um assunto realmente interessante. Eu acho que nesse assunto aí, a gente pode encaixar, assim, mais ou menos, aí me corrija se eu estiver errada, o fato de o cara vai na desobsessão, a gente coloca o nome, pede ajuda e tal, mas se ele não muda, ele não quer mudar, diz eu não vou mudar, então acontece tudo novamente, porque ele, aquilo que a gente já conversou várias vezes no estudo do livro do Espírito, ele chama. O comportamento dele é um comportamento de chamamento, assim, né? É o comportamento dele que acende a luzinha, pisca a luzinha para eles virem na direção dele. Tanto bebida, como cigarro, como drogas, o temperamento, entendeu? Isso tudo eu acho que é tudo junto, no mesmo balaio, tá tudo dentro do mesmo pacote, né? É isso aí. Então, semana que vem já vê que o assunto já está, né? Nem começou, já está. Né? Então, é isso aí. Então, vamos parar aí, né? Segunda-feira, Evangelho, estamos no capítulo 20, né, Elisa? Já, né? 20. Ele é pequenininho, vai começar daqui a pouco acaba. Tá? Quarta-feira, o Livro dos Espíritos pergunta 521, se eu não me engano, ou 22, estou recordando, acho que é 521. E sexta-feira, Paulo Estevão. Agora nós começamos o capítulo da Abigail cristã, né? Depois de toda a tragédia, tá? Abigail cristã. Então é isso aí, gente. Alguém mais quer dar algum recado? Que fale agora ou se cale para sempre.